Olá pessoal, estamos aqui mais uma semana no canal Matemática e Você. Eu estou aqui na minha escola Penderflix e eu quis essa semana fazer um vídeo diferente, tá? Eu estava dando aula essa semana, surgiu um questionamento, uma questão sobre fração geratriz, né, e dízima periódica. Então a gente vai lembrar um pouco o que é isso, mas a pergunta que o pessoal fez era a seguinte: 0,99999, né, infinitamente aqui, essa dízima periódica 0,9 até o infinito, é a mesma coisa que 1? Então essa foi a dúvida que apareceu, tá? E assim, a gente tem várias maneiras de explicar isso, de falar sobre isso, eu quis deixar uma maneira mais simples, tá? Então eu queria que vocês pegassem, primeiro de tudo, a unidade, tá? O valor 1. E nós vamos dividir em pedaços. Vou deixar mostrando aqui atrás, até vou dar um espaço aqui para a nossa lousa, enquanto eu estou falando. Você pega, por exemplo, 1 dividido por 2, vai ficar metade para cada um. 1 dividido em 3 pedaços, vai ficar 1/3. Em 4 partes, 1/4. Em 5 partes, 1/5. Né? Em 6 partes, 1/6. Em 7 partes, 1/7. 8 partes, 1/8. Em 9 partes, 1/9. E esse valor vai ser o valor principal, tá? Vamos pegar, por exemplo, essas 9 partes. Primeira coisa que intuitivamente a gente percebe é que se você juntar esses 9 pedacinhos, esses 9 nonos, a gente vai ter 9 nonos, tá? Então, um número dividido por ele mesmo sempre vai dar 1. Ou seja, se eu juntar essas frações, cada divisão que eu mostrei para vocês, e juntar, eu vou ter o valor 1, tá? Outra coisa interessante é quando a gente faz a divisão desses pedaços. Então, por mais que a gente viu que são pedaços, você pega, por exemplo, 1/4, faz a divisão 1 por 4, você vai achar 0,25, tá? Essa conta, você deve ter visto aqui, ela vai ter resto zero. Então, toda divisão que tem resto zero, eu chamo de decimal exato, tá? Vamos ter outras contas, por exemplo, o 1/3 ou até 1/9. Quando você faz essa divisão, você vai ter sempre dando o mesmo resto. E aí a gente chama esse número de dízima periódica, porque essa conta nunca vai acabar, esse resto é diferente de zero, tá? E gera essa repetição de números aí que vem a seguir. Vamos chamar a atenção antes, né, para um sétimo. Um sétimo é uma dízima periódica muito grande, né? A divisão, até coloquei aqui em duas cores, ela tem repetição, é uma dízima periódica simples que a gente chama, mas é uma dízima periódica, tá? Então uma fração em pedaço pode ser uma dízima periódica. E a gente vai ter a dízima periódica composta. Tem uma das frações aí que dá isso, se eu não me engano, eu não vou lembrar, tá? A gente vai colocar aqui o valor, que vai dar 0,116666, né? Então, quer dizer, você vai ter um valorzinho antes da repetição, né? Esse é um exemplo de dízima periódica composta. Vou colocar todas as divisões aqui atrás para a gente poder ver, tá bom? Então, o que acontece? Ó, esse número vamos pensar no 0,9, né? Que ele vai ser 1/9, tá? Que é um pedacinho, vai ser 0,11111. Se eu juntar 9 desses, eu vou ter 0,99999 infinitamente, tá? Se isso é a mesma coisa que 1, a gente já percebe que o valor é 1. Tá? Então assim, basicamente é essa a ideia. Se uma conta deu 1, uma conta deu 0,99 e essa é a mesma conta, essas contas são iguais, tá? Então a gente consegue falar sobre isso, quer dizer, falar sobre esta relação. Agora, e se a gente fosse pensar nesse número de forma diferente? Vamos separar isso como 0,9, aí 0,09, tá? Ou seja, 9 décimos, 9 centésimos, 9 milésimos, e eu vou chamar isso de uma soma infinita. O 0,9, se a gente pensar, eu vou dividir aqui, né? Ele representa em porcentagem 90%. Então, faço um quadradinho com 100 divisões e eu vou pintar 90 ou 90% disso. Esse valor sempre vai ser 90% do restante. A segunda pintura, 0,09, né? Se você juntar com o primeiro dá 0,99, está aparecendo aí, você vai pintar mais 9 quadradinhos. E você já percebe que ele está enchendo o nosso quadrado, está ficando pintado, né? 0,999, o que eu tenho que fazer? Eu pego esse quadradinho que está sobrando, eu divido ele em 9 pedaços, em 10 pedaços e pinto 9 deles, tá?
E assim a gente vai infinitamente. Então, se for possível na tecnologia, você dar o zoom, você ampliar, né, para continuar, a gente consegue fazer isso e consegue ir ao infinito. Você vai perceber que essa soma, ela fica cada vez mais irrisória, menor, a ponto dela ir preenchendo esse negócio, mas ela não fazer mais diferença para a soma, tá? E é por isso que a gente tem que o 0,999 é a mesma coisa que o 1, tudo bem? O que me faz lembrar essas coisas, né? Então a gente pega, por exemplo, o paradoxo do Zenão, né? Eu até peguei um livro aqui para mostrar. Tem um livro chamado Círculos Viciosos e Infinito, tá? E tem um dos paradoxos aqui que é sobre o que ele fala sobre o Zenão. Zenão de Eleia, nascido provavelmente por volta de 490 a.C., parece ter escrito apenas um livro. Zenão concebeu muitos argumentos. 2 deles resumem ao que resta do seu trabalho original. E aí vai falar de cada um dos paradoxos. Mas o que eu quero destacar para você, que eu marquei aqui para frente, ó, é o paradoxo do Zenão de Aquiles e a tartaruga. Vocês conhecem isso nas fábulas de La Fontaine. Então, a corrida, a lebre e a tartaruga. Você lembra dessa história? Que a lebre toda convencida, corredora, tal, e a tartaruga devagarzinho, né? E aí ela desafia a lebre para uma corrida. A lebre, ela menospreza, fala assim, você nunca vai ganhar de mim. Então ela até dá uma dormida, tem até desenho de perna longa, assim, dorme. E aí sempre no final, a tartaruga lenta, mas constantemente aí, ela consegue ganhar da lebre. Tá? Então aqui no paradoxo, ele dá uma figura, vou mostrar para vocês, essa daqui, ó. Eu vou ler de novo, ó. Aquiles e a tartaruga vão disputar uma corrida. A tartaruga parte primeiro. Zenão diz que antes de ultrapassar a tartaruga, Aquiles tem que chegar ao ponto onde a tartaruga estava quando ele partiu, que ele chamou do primeiro ponto, que é o T0 da tartaruga. Durante o tempo que ele gastou até atingir T0, a tartaruga alcançou o ponto T1 e tem agora que alcançar esse ponto e assim sucessivamente. Conclui-se que Aquiles não conseguirá ultrapassar a tartaruga e nem sequer alcançá-la. Essas ideias, elas se associam. E aí, por que dá certo? Porque nós estamos somando quantidades menores do que 1. Então, se você vai somando isso, ele vai agrupando, mas ele não explode essa soma. Por exemplo, enquanto eu estivesse fazendo aqui, você quer ver na Peppa Pig, tem o joguinho da galinha feliz, se eu não me engano, né? E você vai apertando lá e ele vai botando o ovo, vai aumentando, aumentando, aumentando. Cada vez mais que aperta, mais ovos você tem aqui aparecendo na tela. Isso vai dar problema no computador do Vovô Pig lá, né? Vai bombar de ovinhos. Então, essa somatória, ela vai para o infinito. Agora, como eu estou somando uma coisa que é sempre 1/10 da coisa anterior, porque você começou com 0,9, você divide por 10, 0,09, e você vai somando coisas sempre menores, essa soma tem o que a gente chama de limite da soma, que a gente vai estudar lá no ensino médio, tá? Soma de PG resolveria isso. E aí a gente chega na resposta que o 0,999, na realidade, nada mais é que uma segunda maneira aí para a gente falar o número 1. Então, quando você quiser ser chato, né? Eu quero falar o número 1 de forma diferente, você fala assim, olha, eu quero 0,9 e a dízima periódica, né? Você faz um risquinho em cima, que você está falando que é 1, tá bom? É uma pergunta muito interessante, uma pergunta que dá para ser explorada de outras formas. Eu quis explorar na geometria, tá? Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se você conhece uma outra forma, se você gosta de outra maneira de explicar essa situação, tá? E eu fico aguardando, espero que vocês gostem. Um grande abraço para vocês.